Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Enorme estarmos juntos, mais uma quinta-feira, Quinta do Evangelho, Quinta de melhorar a psicosfera, Quinta da Yasmin e seus convidados. Hoje é Yasmin. Pois é, gente, estou aqui de volta. Minha mãe ainda não terminou o atestado dela. Ela entrou pelo INSS. Ela botou um atestado. Tá dando um inquérito aí. Já passaram uns 15 dias e ela atestado fake. Foi encostada oficialmente. E nas próximas 2 semanas nós vamos estar aqui com Yasmin e convidados. Mas ela tá ganhando bônus hora. Yasmin tá precisando de uns bônus hora. Ela tá com muito problema na vida dela. O plano espiritual falou: vai lá trabalhando, faz o Quintas do Evangelho, que a recompensa virá, né, Yasmin? Ah, entendi. Então tá, eu não tinha sido avisada. A prece dos amigos, dos ouvintes, tudo vai dar certo. Hoje nós vamos falar do capítulo 125. O Senhor mostrará, do Vinha de Luz, Espírito Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Já passamos bem mais da metade do livro, né? Então nós vamos agora com Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que lhe convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não havia ninguém. Guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Ele esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada à direita. Pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que lhe tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este para mim é um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista. E levantando-se, foi batizado. Essa é a maior passagem para mim de todo o Evangelho, né? Está em Atos dos Apóstolos, que é a conversão de Paulo. Na realidade, nesse momento, ele ainda era Saulo de Tarso, né? Saulo nasceu numa cidade que ficava entre Jerusalém e Roma, né? Era o filho bem educado, preparado. Ele tinha uma condição especial, né? Porque ele era de mãe judia e de pai romano. E a cidadania romana passava pelo pai. E a cidadania, né? Ele era judeu, porque quem passa é a mãe. Então ele era uma pessoa rara já. Bem escolhido, né? Bem elaborado. O plano espiritual preparou bem a vinda dele. Sim, para ele ser aceito em todos os... E ele falava vários idiomas, ele estudou na Alexandria, ele teve acesso à maior biblioteca do mundo durante muitos e muitos séculos. E ele tinha um conhecimento fabuloso, além de ser circuncisado judeu. Sim. Então ele conhecia o Antigo Testamento, só que no primeiro momento ele passa a perseguir os cristãos, que era uma seita nova que aparecia na ocasião, e eles
o primeiro martírio cristão, né, que é Estevão, Ele está participando. ele está participando. E na realidade ele estava querendo se tornar doutor da lei, ele tinha um movimento político, né? E ele achava... E ele tinha autoridade. E ele tinha certeza absoluta de que ele estava certo. E que estava seguindo o Antigo Testamento. Deus, né? E que, enfim... Então, hoje a passagem de hoje, ela mostra como duas pessoas que tinham ideologia opostas, que é Ananias, que era um pregador do cristianismo, e Paulo, né, Saulo, que era um perseguidor do cristianismo, né, que nascia, que quando Jesus aparece e solicita a ambos, né, que falem em nome dele, eles se reconciliam. E é interessante porque Jesus aparece pessoalmente para ambos, né? Era tão importante esse vaso que ele fala, esse vaso para mim é tão importante, que Jesus foi pessoalmente, tanto aparece para Saulo, né, na estrada de Damasco, quanto para Ananias. E Ananias fala, mas eu sei que ele vai me matar. Sim. Eu sei quem é ele. Tem um livro, né, de Emmanuel, que é Paulo Estevão. É, Paulo Estevão. E aí ele explica porque Ananias, que tinha toda uma história por trás, né? Então, na realidade, Saulo estava indo lá para prender Ananias. Para prender ele. E tinha um interesse pessoal, porque ele achava que ele era culpado, né? Assim, da conversão. Enfim, então tinha todo um parecer por trás, eles tinham uma raiva, né? Quer dizer, Saulo tinha uma raiva de Ananias, Ananias, por causa de Abigail. Não tinha nada. E aí Jesus chama e faz com que um ajude o outro por vários motivos, né? Primeiro porque a nossa evolução na Terra, ela deve ser feita dessa forma. Fazendo com que o outro evolua. Isso aí, a colaboração cresça. entre eles. A colaboração é extremamente importante. Segundo que ele precisava colocar Saulo dentro do cristianismo, dentro dos apóstolos. Senão nós não estaríamos hoje aqui falando sobre isso. Sim. Mas Jesus podia ter dito. Ele podia ter dito, ter cegado, ter curado ele, ter feito tudo ali. Mas ele precisava que Saulo entrasse dentro do movimento, né? Que ele fizesse parte. Ele usa a gente, né? No fundo, o que essa passagem mostra é que apesar de toda a vontade divina, de todo o poder de Deus e de Jesus, ele depende da gente. Para que a vontade dele seja colocada em prática. Nós somos instrumentos e ferramentas. Tanto que ele vira... Saulo é o meu vaso escolhido. Isso aí. Ele foi quem eu escolhi para levar Então tem coisas que a gente faz na nossa vida, né? Tem circunstâncias, tem contendas, tem disputas, que muitas vezes a gente abre mão, ou que a gente muda, porque a gente não sabe por quê. Porque qualquer um que visse na época Ananias saindo de casa para ir curar o cara que ia persegui-lo, que tinha acabado de mandar matar Estevão, que estava cego, vai falar assim, esse cara é um louco. Você vai trazer a visão para um cara que está perseguindo a gente? Deixa ele cego, pô. Sim. Deixa lá onde ele está, porque a gente se livrou de um problema. Mas Ananias fala, é isso que você quer? Eu vou. Quer dizer, o cristianismo era tão maior, né? A missão dele. Provavelmente, o que eu falo é, tanto Ananias quanto Saulo, eles acreditam e seguem, não só porque Jesus apareceu, porque eles podiam achar que era um obsessor, que não era nada daquilo, que foi uma ilusão. Mas eles tinham um compromisso. Eu acho que se fosse... Talvez Jesus apareça pessoalmente justamente por isso. Porque quando você se encontra com um espírito evoluído, um espírito no nível de Jesus, entendeu? É uma experiência, enfim, absurda. A energia, a luz, entendeu? Cegou todo mundo. É uma outra realidade, né? Acaba que você não tem muito como. Talvez se mandasse em qualquer tipo de espírito, você não acreditasse ou você caísse. E também eles eram pessoas que tinham uma fé absurda. Saulo estava cego, mas ele tinha uma fé muito grande, né? Então, no oposto do que ele foi fazer. Sim. Agora, eu acho que a programação reencarnatória nossa, algumas fases da nossa programação reencarnatória, porque todo mundo tem a estrada de Damasco. Sim. Todos nós temos uma oportunidade na vida, em algum momento de dor, de decisão, seja o que for, ter a tua estrada de Damasco. Olha, você vai cair cego, mas você tem a chance de recuperar, se fizer a coisa certa. Se não fizer, você vai continuar cego. Então, todos os seres humanos, em algum momento, têm a sua estrada de Damasco. E Paulo teve a estrada de Damasco dele. Ele fala... A partir do que eu conhecer Jesus, a partir do momento que eu conheci, eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Eu vivia o combate, agora eu estou no bom combate. Mas eu acho que Ananias também mostra uma fé muito grande. Sim. Porque ir lá encarar os soldados
que estavam indo persegui-lo para curar aquele que era o verdugo dele, é muita fé de ambos os lados. Por isso que eu acho que essa história é uma das maiores conversões que acontece no Evangelho. A gente fala muito de Mateus, de Maria de Magdala, mas Mateus já estava muito insatisfeito, ele tinha as dificuldades dele, nas condições dele como cobrador. Maria de Magdala não tinha paz. Não tinha nada. Paulo não, pô. Ele tinha Paulo tinha o poder, uma opção, tinha vida. Materialmente muito melhor. Muito melhor. E ele passa a sofrer muito depois que ele se converte. Sim. Ele é deserdado pelos pais, né? Ele vai preso, ele é acusado. A obsessão cai matando em cima dele. Imagina. Porque isso é a mesma coisa que a gente tem essa ilusão, que nem você falou no início, porque você tá cheio de problema, tá vindo aqui, a espiritualidade vai resolver. A gente tem a ilusão de que por a gente estar trabalhando pro Cristo, ou por a gente estar numa casa espírita, por a gente estar no caminho certo, as coisas vão ser fáceis, e muito pelo contrário, normalmente. O que Jesus fala para Ananias, ele vai saber o que vai sofrer em meu nome. Eu lhe mostrarei o que quanto ele vai meu sofrer. nome. Então, ele não estava entrando para ter vida mansa. Ninguém, ele foi apedrejado, quase morreu, ele foi acusado de seduzir uma mulher e era mentira, a mulher que inventou aquilo ali. Ele foge num cesto, perseguindo dentro da casa. Foi só confusão. Paulo, ele é apedrejado várias vezes. Paulo teve só confusão na vida dele. Ele era o tudodebom.com.br. Sim. Né? E virou só confusão quando ele assume o cristianismo. Né? E a gente vê isso na vida normal, né? Sim. Agora, então, que a mídia social deixa tudo muito explícito, né? Quantas pessoas você vê que são artistas, influenciadores e tal, e de repente tomam uma posição política, passa a ser perseguido, e a gente vê que a posição dele é certa, que ele tomou uma posição correta, que ele falou a coisa certa quando você olha aos olhos do Evangelho, mas o quanto que ele está sofrendo agora. É muito comum a gente ver, né? Porque agora está tudo muito explícito, né? Na época de Paulo, não tão explícito assim. Normalmente o que a gente tem que fazer espiritualmente é totalmente contrário do que seria o ganho material. Isso aí, né? Na sua vida. Na realidade, os louros da sua vida material normalmente jogam contra aos louros ou os méritos que você ganharia tomando as decisões corretas espiritualmente. E aí a gente tem a sensação de que ela tá perdendo, né, assim, ou que a gente tá perdendo. Às vezes a gente até, a gente falou sobre isso na semana passada, que você não tava, porque como a gente já tá tentando fazer a coisa certa, a gente já tá tentando ir pro caminho do bem, ser discípulo de Jesus, a gente não pensa mais que a gente tem o direito de vingança, que a gente tem o direito de nada disso, mas aí a gente se concentra nessa coisa de justiça, né, usa as leis dos homens exatamente. A nosso favor para compor os nossos prazeres, né, as nossas segurança, nosso orgulho, a nossa vaidade. E aí a gente entra nesse mundo assim, e o tempo inteiro, quando a gente acha que a gente está ganhando materialmente, né? Quando a gente está perdendo espiritualmente. A gente está perdendo espiritualmente. Principalmente quando você está falando de poder financeiro, opressão. Tudo, nem só financeiro não. A gente vê muito isso nas relações mesmo, familiares. Porque às vezes você faz tanta questão de um relacionamento, de impor o que você quer, de ter um controle, e quando você vê, até mesmo tá perdendo carinho, tá perdendo cumplicidade, porque tá fazendo muita questão, mas eu não vou ceder, eu não vou fazer, e aí de repente você não tem mais relacionamento. É o meu direito, né? Exatamente, é o meu direito, é o justo, eu tô certo. É o que Ananias falaria para Jesus, mas é o meu direito de deixar ele cego, ele tava vindo aqui me matar. Não tem nada a ver com isso. Por que eu tenho que ir lá? Né? Exatamente. E quem cegou ele? Vai lá e cura. Ananias não podia falar isso? Quem que cegou ele? Eu não queria saber. Fui eu. Então... Ananias tinha todas as desculpas do mundo, né, Hermine? Sim. O obsessor pensa assim. Mas a nossa vida, né, eu tenho visto nos últimos dias, eu tive férias aí, então eu tive tempo de entrar em muitos assuntos pessoais, né? Você está trabalhando, só trata o profissional. E muitas decisões que você recomenda as pessoas tomarem são em cima das leis nossas, dos códigos, né? Código civil, criminal. Então você fala, mas você tem esse direito, você pode fazer isso, você deveria fazer isso para você estar melhor, ou gastar menos dinheiro, ou ter o teu direito garantido, ou entra na justiça, mas a maioria desses casos você não está tomando uma decisão evangélica.
Você tem três coisas, né? A primeira é a situação legal, né? Do que é lei, do que existe dentro do código. A segunda é uma situação ética, porque aí todo mundo tem um código de ética, de conduta, que não está escrito em lugar nenhum, mas que funciona para você, que é o que você acha que é justo, que é o que você esperaria do outro, né? Mas dentro de uma ética. E aí, em cima disso, você ainda tem o evangelho, né? Então, assim, são as três coisas que você precisa passar. Ou pelo menos entender efetivamente em que posição está aquela ação. E é tão complicado você seguir o evangelho que só um espírito hoje, na história, conseguiu seguir ele do início ao fim. Só um. Mais nenhum no planeta. Só teve um encarnado entre nós que conseguiu seguir o evangelho do início ao fim. Foi Jesus. Que é a vida dele. O resto não consegue. Nenhum. Santo Agostinho, Paulo de Tarso, pode você escolher quem quiser, Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, quem você quiser, Raul Teixeira, ninguém consegue seguir o evangelho, a não ser aquele que o ditou pra gente, o que deu como exemplo a vida dele, Jesus, que dava outra face o tempo todo, que perdoava 70 vezes 7, que foi crucificado e olhou e falou, perdoai-vos, não sabem o que fazem, o mundo me aborrece. Tudo que está no Evangelho, só um espírito encarnado viveu. Krishna não viveu, qualquer grande profeta nem passou perto do que era viver o Evangelho. Por quê? Porque é tão distante e tão diferente dos direitos, dos deveres, das necessidades que nós temos quanto encarnado, que você não consegue viver. Nem o maior dos profetas encarnados entre nós, com exceção de Jesus, conseguiu viver. João Batista não viveu. Tanto é que você ri, né? Os diálogos entre Jesus e João Batista, que era o segundo mais elevado dos nascidos de mulher, não há nenhum maior que João Batista. Mas Jesus falava, para com isso, você, né? Porque ele estava ali admoestando, ele estava agressivo, ele estava... É complicado. A grande dificuldade que a gente tem enquanto espírito, quando a gente começa a entender, existem algumas conexões que a gente precisa fazer de uma forma geral. Por exemplo, uma das que a ecologia fala, só para dar uma analogia, porque ele fala assim, ele mostra o planeta Terra e aí ele fala, pense antes de jogar alguma coisa fora. Porque assim, não existe jogar fora, né? O planeta está aqui e o que você está jogando vai para algum lugar. As coisas, né? E essa conexão, assim, as pessoas, os relacionamentos, a pessoa que está vivendo com você, ela vai evoluir junto com você, sabe? Assim, as questões são internas, sabe? Se você pega e tira todo mundo daqui, a Terra virou paraíso, porque a Terra é linda, entendeu? O que você está esperando do céu, sabe? Por que o céu é o céu e aqui não é o céu? Porque a gente tem as pessoas e as pessoas têm as dificuldades. É o que Emmanuel fala, né? Todo mundo deseja ir para o céu, todo mundo. Mas se todo mundo for pro céu, ele vira o inferno. Ele vira o inferno. Então, e aí, quando você entra nessa percepção, e você começa a entender, tá, então peraí, mas o que eu tenho que fazer? A gente tem que conviver bem. E como é que funciona essa evolução? Porque Deus podia descer e mandar todo mundo fazer do jeito que ele queria, dar tudo certo. Só que não tem a evolução. E a evolução, ela parte do aprendizado, de você do aprender, estudo, de você cooperar. Sofrer, e de que todo mundo vai conviver junto. Então, eu tenho o direito de fazer isso, tá? Mas só que aquela pessoa também vai ter que evoluir, vai ter que continuar com você. Não existe a morte, não existe o se livrar, não existe o afastamento, porque vai voltar em algum momento, vai ter que lidar em algum momento, né? Assim. Aquela entrevista de 64 de André Luiz, ela é muito curiosa, né? Eu sempre falo isso, né? Entrevista para o Anuário Espírita, perguntas ímpares, Valdo Vieira, perguntas pares, Chico Xavier, que fala da quantidade de espírito que tinha na ocasião, as dificuldades de encarnar, ele fala sobre muitas coisas, sobre o planeta suportar a quantidade de espíritos encarnados que estavam previstos para o futuro, hoje a gente já está em 8 bilhões, sobre o homossexualismo, cara, um monte de coisa interessante ali. Uma coisa que eu achei muito interessante é sobre os vínculos das reencarnações. Muitos espíritos não tinham vínculo ainda reencarnatório. Ele encarna só por vibração. Mas ele não conhecia o espírito. Ele não sabia quem era a mãe, quem era o pai. O pai não tinha vínculo com ele também. Então é um troço totalmente natural. Não é porque teve uma questão do outro lado. Não é porque teve um problema. Não é porque você ama ou odeia aquele espírito. É uma questão de natureza. Você tem afinidade fluídica, estão no mesmo nível fluídico, está tendo sexo,
Tem o espermatozoide, tem o óvulo, fecundou, o espírito vincula e nasce. Naquele momento você criou um vínculo. Depende de como vai ser aquela vida. Mas o que ele fala mais interessante é, muitos vínculos são criados com dores. Sim. Você sai da rua agora, não tinha vínculo com a pessoa, vai lá e acelera demais o carro, bebe, vai, atropela aquele espírito. Ele desencarna. É um vínculo que você criou. Com ele, com a família, uma com série tudo. de questões. Como é que é interessante. Não é só o amor que cria um vínculo. Não. E os vínculos são fundamentais. Um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, é honrar pai e mãe. Por quê? Para alguém te receber Óbvio. quando você precisar encarnar. Óbvio. Que ninguém quer receber, Eu quem garanto, é um filho ruim. eu garanto que Moisés não tinha a menor ideia do que era a reencarnação. Não. Mas quem ditou para ele tinha certeza absoluta. Bota o mandamento aí, honrar Mas pai e mãe. tem uma questão material também, porque a sociedade ela precisa evoluir e você precisa garantir que alguém vai cuidar dos idosos e das crianças, então tem também um conceito. Por isso que o povo judeu ele cresce tanto, né? Ele é tão forte como sociedade, né? Como cultura, porque eles têm essa preocupação muito forte. Sim. E veio de onde? Veio lá desde o honrar pai e mãe. Sim, é importante também nessa encarnação, porque é importante você... Que a gente vê que tem culturas aqui no planeta que você praticamente não tem pai e mãe. Sim. Eles querem matar completamente esse vínculo familiar. E aí é muito complicado, porque quando você faz isso, você também... É como se você fragiliza. reiniciasse o processo de Isso. aprendizado, porque você não tem herança. A herança não só material, que também facilita, mas uma herança cultural, entendeu? Então você não passa o seu conhecimento, você não passa... Proteção. Segurança. Mas isso da herança é muito importante, porque acaba... Por que a história da humanidade começa quando a gente inventa a escrita? Porque a partir dali você começa a passar adiante o conhecimento, e aí o conhecimento começa a evoluir, né? Então isso de você passar adiante é muito importante. Quando você rompe e você não tem essa ancestralidade, você não tem essa comunicação, é como se você tivesse que aprender de novo, o que não tinha necessidade, Cara, né? a coisa que mais me assustou quando eu me tornei espírita, né, 20 e poucos anos atrás, em mesa mediúnica, porque eu sempre tive uma preocupação política com o que acontecia. Né? Sempre tive essa preocupação social. Por que alguns têm tanto, outros têm tão pouco? E eu ficava muito preso só à parábola dos talentos. Porque esse usou bem, esse usou mal, mas isso não é uma prática para todos os espíritos. E aí eu comecei a ver na mesa que o espírito vinha e tinha 5 filhos numa encarnação, e abandonava os 5. Em qual das famílias ele vai vir lá na frente, dos 5 que ele abandonou? Da que tiver pior. É verdade. É a herança dele. É verdade. E a gente vive essa herança aqui escravocrata, né? De abandonar os filhos, de ter os filhos só para o trabalho, praticamente uma escravidão. Então você vê que a reencarnação, ela vem trazer uma justiça também, uma justiça tipo natural, né? Como se fosse a natureza. Você vai vir bisneto daquele filho que você abandonou. E que provavelmente vai ter uma vida ruim porque você abandonou ele. Sim. É um pouco a história se repete. Dizia, né? Você tem um problema porque lá atrás alguém fez alguma coisa. É porque esse alguém era você. Então, aí eu falo que, na realidade, a gente está falando de ciência nesse caso. Não estou falando de filosofia, de religião. Sim. Não é castigo de Deus. Não é uma filosofia tipo a parábola dos talentos, porque eu usei mal meus talentos, etc. É uma Existe também. Existe. Mas nessa questão, ela é física. E a gente está perto de trazer isso. Porque, por exemplo, hoje em dia a ciência já sabe que existem algumas pessoas que nascem com uma genética propícia ao álcool, propícia a drogas. Tem gente que usa uma vez e já está viciado, e tem gente que usa e não pega. É genética afetando, então, os débitos do passado. Ela já usou, ela não usou a primeira vez, agora ela está usando há várias encarnações. Isso aí. Então, o perispírito dela já é criado com esse gene e ela tem aquele compromisso. Se você ativar, ela vai. Ela vai. Né? Eu acho que cada vez mais a gente vai ter que estudar e evoluir ciência, filosofia e religião. Não tem jeito. Para entender o ser humano. Já estamos na hora do comercial. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa
Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes, estamos aqui de volta. Quem ficou com a gente desde o primeiro bloco sabe que minha mãe continua encostada pelo INSS, não tá aparecendo para trabalhar. Continua armando. E a gente continua com Yasmin e convidados, né, ao invés de Quintas do Evangelho no MAP. E eu ainda vou vir semana que vem, tá? Mas na próxima ela volta, juro por Deus, não abandone a gente. Eu não estou dando um golpe, não estou assumindo o programa. Tá doida pra assumir, mas... Não estou. A rádio já convidou. Não estou. Enfim, vamos continuar então. Agora a gente vai ler as mensagens, né? E aí depois a gente vai pro Emmanuel. Então, Beto Orlando, gente, o Beto é um querido, ele nunca me abandona. Beto ele está sempre aqui no Yasmin Convidados. Melhor pessoa. Nós temos muito carinho pelo Beto. Beto Orlando, um abração aí a vocês do Quintas do Evangelho no MAP, Hernani Costa e Yasmin Costa. Pois é, Beto, a gente vai ter que mudar a vinheta, porque tá difícil. A gente vai botar Hernani Costa e Iris Costa, ou Yasmin e alguém. Ditinha Araújo. Boa tarde, primos lindos, estou na escuta e amando o programa. Já dei o like, compartilhei, gratidão pelos ensinamentos, paz e luz. Boa tarde, Ditinha, um beijo grande. Pessoal do YouTube, Valéria, like 8, obrigada, Valéria, paz em Jesus. Lucimar da Silva deu like, obrigada, Lu. Gilceia Werneck, boa tarde, muita paz. Tânia Regina, boa tarde, queridos amigos, que lindo, filha e pai juntos, falando de Jesus. Obrigada, Tânia, um beijo. Rogéria Tavares, boa tarde, paz e luz a todos nós, mais um abençoado programa, já dei meu like, obrigada, gente. Rogéria Tavares, vamos dar like, galera, é isso aí, Rogéria, faz um movimento pra gente. Filho e pai junto, imagina na outra encarnação como é que não era. Ah, gente, se odiava. Se odiava. Você já contou pra eles? Como é que ela me tratava pequenininha. Isabel Mirandela, boa tarde, amados, gratidão por exemplo, beijo no coração. Arione de Carvalho, boa tarde, família, eu sou o senhor Arione, gostaria muito de ver toda a família reunida nesse programa, seria muito bom pra todos nós, pra mim vocês são campeões de audiência nesse horário. A gente vou fazer então um programa especial em homenagem a Arione. Eu falei que o nosso programa é o mais ouvido no plano espiritual. Ah, com certeza. No Ibope do plano espiritual nós estamos em primeiro lugar. Hamilton Veloso, boa tarde, um pouco atrasado, mas por aqui, no presente, no passado e no futuro. Muito obrigada. Realmente, ele e o Beto estão sempre. E a Marilene, boa tarde, amigos do Rio de Janeiro. E aí temos o Facebook, rapidinho. E o meu Face tá cheio aqui. Então, a Valéria Ribeiro, boa tarde, amigos. E aí a gente tem a Clécia, que mandou uma pergunta. A Cleia, li o nome dela errado. A Cleia Ramos, que mandou uma pergunta pra gente. Na verdade, a Márcia marcou a Cleia e falou que ela podia perguntar. Pode mesmo, Márcia, obrigada aí por ter marcado. E a Cleia mandou uma pergunta. Ela teve um irmão que se matou e ela queria saber o que aconteceu com o espírito dele, o que ela poderia fazer para ajudá-lo. Já fazem 3 anos que ele desencarnou, né, por meio do suicídio. Bem, quando a gente nasce, né, para vocês entenderem, eu vou falar cientificamente. E aí depois entra filosoficamente e religiosamente, que eu falei para vocês. Sempre que a gente vai analisar qualquer situação do ser vivo, você tem que olhar cientificamente, porque a gente está encarnado, então tem as leis da ciência, não tem jeito, é a física clássica. Filosoficamente, é como a gente reage diante dessas leis, o que a gente faz, o que a gente deixou de fazer, como é que a gente resolve esses problemas, e religiosamente, o quanto o plano espiritual, aí eu coloco a figura de Deus, pode influenciar para que se melhore ou que as coisas se amenizem. Então, cientificamente, todo mundo nasce, né, a fecundação papai e mamãe, com um fluido vital para viver determinado tempo de vida. Então, se você comer bem, dormir bem, amar bem e ter uma vida saudável, você vai ter 60, 70, 80, 10 anos, 5 anos, depende
de quanto você recebeu de fluido vital Da programação reencarnatória. da sua programação reencarnatória. Então, teu irmão foi e recebeu uma carga para viver determinado tempo de vida. Ele abreviou a vida. Então, ele se matou antes de consumir aquela carga toda. Que ele poderia ter consumido correndo risco, fumando, bebendo, fazendo outras coisas que a gente chama de suicídio involuntário. Ao longo da vida é muito difícil você ser completista, né? Você vai perdendo, porque vai se expondo ao perigo, vai fazendo coisas, poluição, e vai recarregando também, vai tomando passe. Então, por isso que eu falo, aí né? você pode recarregar, você pode ganhar uma moratória, tem pessoas que vão desencarnar com determinada idade, o plano espiritual dá uma avaliação e fala, não, é melhor que ele esteja, ele evoluiu muito, ele conseguiu superar, vai ser melhor para a humanidade, então você vai ganhar uma moratória. Às vezes para a família, vai desestruturar a família. Às vezes para o espiritismo, para a religião, para uma série de coisas, você ganha uma moratória. Então você pode ganhar tempo de vida, ou você pode perder tempo de vida, ou você pode abreviar a sua vida, que foi o que lhe aconteceu. Normalmente o que acontece, o tempo que você deveria ter vivido, que a gente não sabe qual seria para ele, você vai ter muita dificuldade no plano espiritual por causa do físico disso. Nós temos corpos, né? Tem o perispírito, o espírito, o duplo etéreo, o corpo material. E como esse fluido vital ele ainda existe, ele fica preso, né, no corpo perispiritual e causa uma conexão com o corpo físico. Então, fisicamente, o que acontece com o espírito dele é que ele ainda se sente vivo, conectado ao corpo dele, que já faleceu, não existe mais. já não existe mais. Já foi consumido. Então, inicialmente, no primeiro estágio do suicídio, quando o espírito acorda no plano espiritual, ele começa a experimentar esse processo de loucura, que é um processo muito doloroso, e onde ele se conecta com o corpo físico, sente as dores da morte, sente as dores do corpo físico, aí relembra o ato do suicídio, porque ele quer se convencer de que ele morreu, até porque normalmente quem comete isso acredita que a vai morte abreviar a vida, acabou, né? Que vai encerrar o sofrimento. Então ele revive aquela morte e normalmente ele passa por esse processo durante todo aquele tempo que teria ainda tiver fluido vital. De fluido vital até o final da vida dele. Eu posso abreviar isso, Hernani? Pode. Prece, oração, por quê? Além da prece e oração ser uma energia que você está emanando e mandando para ele, que isso já ameniza a dor dele muito, são os momentos de paz que ele vai ter lá, através da prece, da oração, das pessoas rezando por ele, colocar lembrando o nome dele. na casa espírita, o nome na irradiação. E também porque você alerta outros espíritos que, por exemplo, a gente está no plano espiritual agora, todos nós aqui. E a gente frequentava aqui o mesmo grupo, trabalhávamos juntos, só para dar um exemplo. Aí aparece um de nós falando o seguinte, eu preciso de ajuda. O que você vai fazer? Vamos tentar ajudar ele. Sim. Então, quando você faz uma prece, você faz um pedido para o plano espiritual, os espíritos que te conhecem, que gostam de você e que gostaria de ajudar, por exemplo, que estão ouvindo o nosso programa agora, ele vai correr lá para ver quem é. Vamos lá ver quem é. É como se estivesse no hospital e aí tivessem vários doentes. E os médicos vão atender todo mundo e estão tentando. Mas o hospital está muito lotado. Só que aí você vira e você conhece o médico. O médico é seu amigo, é da sua família. Aí você vira e fala assim, olha só, eu sei que está lotado, mas no quarto 4 tá a minha mãe. Será que você consegue dar um pulinho lá e me dizer o que está acontecendo? A prece funciona assim. Então os socorristas, eles estão socorrendo todo mundo de forma aleatória, quando precisa. Estão trabalhando direto. Quando você vira e fala, não, porque o meu irmão tá ali, ele fala, poxa, eu gosto tanto de você, então vou lá ver o irmão dela. Aí acaba que ele não é mais um paciente. Ele é o seu irmão, né? E Jesus exemplificava isso, né, numa passagem dele, quando ele fala assim, faça amigos, mesmo com as riquezas iníquas. Que é mais gente orando que é por mais você. gente do teu lado. Por mais que a riqueza não seja correta, por mais que tenha algum problema, faça amigos. E o que acontece? Hernani, por que então o médico não ajudou imediatamente, o outro ajudou, o plano espiritual é privilégio? Não, porque é o seguinte, digamos que você está no plano espiritual, suicida, sofrendo, desesperado. Aí aparece uma pessoa que você nunca viu na sua vida, vai lá e fala contigo. Você não entra. Você não entra. Mas se aparece Mãe Santíssima, por exemplo, e ele sabe quem é a Mãe Santíssima, ele muda. Aí ele entra na vibração. É porque isso faz parte um pouco do tema do dia também, né? Tudo depende de você entrar na conexão, de você entender e de você cooperar. Se você não tem a cooperação... Você pode mandar o maior espírito do mundo. E o cara ele não vê, ele não vê. enxerga, né? Porque não tá fluidicamente... Ele não se sensibiliza com quem está indo lá. Mas em algum momento alguém vai sensibilizá-lo.
Então assim, normalmente o sofrimento do suicida, ele é muito grande, é um dos piores crimes que a gente tem, porque é um crime que, normalmente, quando você tem um escândalo, você assassinou uma pessoa, você cometeu qualquer tipo de crime, você tá se comprometendo com a lei de Deus, mas ela tá se livrando de uma marca, então o escândalo tá acontecendo, alguém sai ganhando. O suicídio é o único momento onde ninguém ganha, ninguém vem com essa programação reencarnatória de se matar, né, independente do que aconteça, do que você se convença, não existe. E você tá, além de tudo, aí ele entra nesse processo de loucura, ele passa por todo esse processo de deteriorização do fluido vital, né, além do corpo físico, aí ele é socorrido, aí ele passa pela fase do arrependimento, porque afinal de contas ele perdeu uma oportunidade que era muito grande, aí a gente passa por uma fase de reconstrução do perispírito, porque normalmente fica deformado, então ele tem que ser reconstruído. Aí depois que passa por todo esse processo e ele é educado e aí ele vai ser preparado, ele descobre que na verdade tudo que fez ele se matar, né, tudo que fez ele desistir, ele precisava ter passado, porque tinha alguma questão era anterior, a prova dele, e ele vai ter que passar de novo, então ele vai passar por mais encarnações para resolver esses novos débitos que ele conseguiu com o suicídio e depois vai voltar para o momento onde ele estava. E o plano espiritual, né, ele levou muitos e muitos anos para ele bolar um jeito de que a gente não cometesse suicídio. Por quê? Porque o sofrimento é muito grande. As religiões antigas, elas proíbem missa, proíbem situações religiosas para os suicidas. Algumas não deixam nem enterrar no mesmo cemitério, sepultar no mesmo cemitério. Isso é muito complicado. E eles sofrem isso também no plano espiritual. Preconceito também no plano espiritual. Ela comentou assim: eu sinto ele sempre perto de mim. Ele fez isso na minha frente, tinha 20 anos, estava usando drogas e bebendo muito. Depois disso, passou alguns anos e eu sempre me culpo. Hoje eu bebo, não mais bebo e me sinto perdida. Cleia, tem um atenuante, a gente sempre trabalha com isso quando a pessoa não está na sua plena consciência. E normalmente quando a gente usa qualquer tipo de substância, né, entorpecente, seja álcool, seja droga, seja cigarro, a gente nunca está sozinho, né? Existem vários espíritos ali que influenciam e que também podem levar ao suicídio. Então, aí acaba que o crime ele é compartilhado, né? E é atenuado. Então, o tempo de sofrimento é reduzido. Mas você precisa não trazer ele para perto de você, não gerar esse vínculo. Colocar o nome dele na oração, colocar o nome dele na irradiação. Se você sentir ele perto de você, faz uma oração sincera. Se você é espírita, procura uma casa espírita, bota o nome dele na mesa mediúnica. Se ele for socorrido numa mesa mediúnica, né? Porque no caso não é nem obsessão, quer dizer, é mais simples. O socorro é muito mais rápido, porque ele usa os fluidos, né? Que eu falo sempre da ciência, né? Quando ele está numa mesa mediúnica, ele usa os fluidos do médium para ter a recuperação do perispírito dele, da consciência dele, para ele ser socorrido. Porque aí a gente acalma as dores e faz com que ele ganhe consciência para passar pelo socorro, né? É muito importante você não manter ele perto de você, porque senão aí vai comprometer a sua evolução, a sua encarnação. Procura uma casa espírita e bota o nome dele na mesa mediúnica para que ele seja socorrido. Eu gosto muito de falar com as pessoas, espíritas ou não, sobre a ciência do que está acontecendo. Porque a gente evita qualquer discussão ideológica, política, etc. Então, no fundo, ele tem um fluido vital que ele não gastou, que ele continua no corpo dele, ele está querendo viver as sensações dele físicas, provavelmente as drogas, e ele não sabe como fazer. Ele está procurando as pessoas que ele... E aí vai gerar um sofrimento para ele, porque o sofrimento dele não vai ser resolvido, e para você que está sendo contaminada com essas visões, com essa energia. E não tem nada assim de místico, né? Não tem nada de místico, não tem nada de sobrenatural, nada disso. A questão é só física. E para ele vai ser melhor e para você também, porque você vai ter a sua vida estruturada, vai passar pelo que você precisa, né, pelas suas provas, e ele vai começar a recuperação dele, para daqui a pouco ele reencarnar, resolver o perispírito e passar pelo que ele precisava, né, efetivamente. Então é importante você fazer aí, botar todos os dias, acende vela todos os dias, faz oração todos os dias, coloca ele na irradiação, faz uma maratona aí, uma novena. Eu acho prece, oração e, se você não é espírita, buscar a sua religião, né, e um tratamento para ele ser socorrido.
que a questão é física. A gente não entrou em Emmanuel Vamos e lá. vai acabar. Tem que ler rápido. O Senhor mostrará o diálogo entre o mestre e Ananias relativamente ao socorro de que Paulo necessitava. Reveste-se de significado especial para todos os aprendizes do Evangelho. Digna de nota é a observação de Jesus, recomendando ao apóstolo da gentilidade que ingressasse em Damasco, onde lhe revelaria quanto convinha fazer, e, muito importante, a determinação a Ananias, para que atendesse ao famoso verdugo trazido à fé. O apelo do céu ao cooperativismo transborda da lição. Perseguidor e perseguido reúnem-se no altar da fraternidade e do trabalho útil. O velhinho de Damasco presta socorro ao ex-rabino. Paulo, em troca, prodigaliza-se enorme alegria ao coração. Acresce notar, porém, que Jesus chamou a si a tarefa de revelar ao recém-convertido quanto lhe competia lutar e sofrer por amor ao reino divino. Semelhantes operações espirituais se repetem cada dia nas atividades terrestres. Debaixo da inspiração do Cristo, diariamente há movimentos de aproximação entre quantos se candidatam ao bom entendimento perante a vida eterna. Alguns trazem a mão confortadora e amiga da assistência fraternal. Outros, o júbilo sagrado da esperança sublime. Estabelecem-se novos acordos, traçam-se novas diretrizes. Imperioso é reconhecer, porém, que o Senhor mostrará a cada trabalhador o conteúdo de serviço e testemunho que lhe compete fornecer no ministério do seu amor infinito. Jesus pessoalmente se envolvendo nesse problema, né? E os dois tinham uma programação reencarnatória importantíssima, relembraram, colocaram as disputas, né, de lado e mudaram a história do cristianismo no mundo. E o mais interessante, né? Ananias já era um convertido, já sabia sobre Jesus, e Paulo não era, mas era o espírito mais importante naquela ocasião, né? Olha como é que é estranho, né? Na verdade, ele era um espírito muito evoluído, veio com uma missão gigantesca, mas ele tinha mesmo um projeto material. A gente falou um pouco sobre isso semana passada também, que no fundo, existe uma certa forma de você apresentar para as pessoas. Então, assim, o espírito evoluído, ele vai falar de um jeito específico, é a forma como você se conhece, né? Os dogmas, eles não são totalmente desnecessários, eles são importantes para que você seja bem aceito, para que você entenda o seu nível, né? Enquanto espírito, enquanto evolução. Então, eles são importantes nesse sentido. Eles não podem contaminar a mensagem. Mas, e Paulo, né, Saulo de Tarso, ele era importante por causa disso. A encarnação dele foi muito bem planejada. Materialmente. Cientificamente, porque na realidade ele tinha um conhecimento científico grande, tinha línguas. Sim, era um espírito específico, ele tinha um meio próprio, ele tinha tudo para cumprir a missão dele. Mas ele demora para reconhecer Jesus. O Ananias não tinha toda essa bagagem e reconhece imediatamente. Sim, mas ele não era tão útil, porque ele não ia conseguir chegar em Roma e conversar de igual para os romanos, né? Assim, você pode pensar, por que todos os profetas são homens? Porque é muito mais fácil a sociedade do patriarcado aceitar uma conversa, aceitar uma coisa, uma teoria que vem de um homem, do que de uma mulher, porque a mulher não tinha voz política. Mas o espírito mais importante depois de Jesus no plano espiritual é uma mulher. Como é que pode? Mas é difícil, porque na sociedade, né? Então, a ideia, como tem que partir da cooperação, você precisa transformar numa coisa que a pessoa queira seguir, que a pessoa queira cooperar, né? É um processo de convencimento, não é um processo de luta, de força. Deus não quer mostrar que ele é mais forte do que as pessoas. Ele é mais forte, ponto. Mas ele quer te convencer a evoluir. Ele quer te convencer a estudar. É muito o caso de pai e filho, porque você pode botar seu filho de castigo, você pode bater, você pode fazer o que você quiser, mas o que você quer não é isso, porque você não quer o sofrimento dele. O que você quer é que ele vá para o caminho certo. E isso você não consegue fazer. Você precisa ensinar, você precisa... E essa é a frustração ali, né? Porque não existe nada... Você pode fazer tudo, mas não existe nada do que você faça que efetivamente garanta que ele vai seguir o caminho certo se ele não quiser. É o mesmo processo de Deus com a gente. É o mesmo processo de Deus com a gente. Por isso que ele é pai, né? Porque ele vai te dando as alternativas e te forçando a fazer. E aí entra naquele negócio, gente, da frustração que nós pais sentimos, né? Quando a gente vê um filho nosso errando, caindo em alguma coisa grave. E aí a gente fica, meu Deus, mas ele não vai ser feliz assim, porque ele tá fazendo errado.
E você não pode fazer nada, porque é a vida dele, né? E ele tem o livre-arbítrio. Então, é um pouco isso, assim. Não tem a ver com o poder de Deus. É que o que Deus quer é a cooperação, é que você faça, é que você melhore, é que você... E isso ele não consegue obrigar, né? Porque ele consegue fazer tudo. Mas obrigar, ele... Ele vai te convencendo. Ele vai tentando, cada encarnação. Ele vai te mostrando de uma outra forma. Ele vai educando, vai te botando em contato com pessoas que pensam diferente para ver se você consegue entender o lado delas. Ele vai te colocando em outras situações para que você reflita. Mas é um processo, né? Não existe... Vai te dando novas oportunidades de religião. Vai te dando novas oportunidades de trabalho também. Mediunidade, né? A menina tá falando aqui que não é espírita, né? Mas que vê vultos, né? Que ela era católica, mas vê vultos, sabe que está em presença ali do irmão dela, óbvio. Sim. Então você está começando a ver de uma forma que você não estava previsto, que você não foi buscar a religião só por causa disso, a existência de coisas que você só consegue entender através do espiritismo, por exemplo. É o que Divaldo fala. A moça chegou pra ele e falou, eu não acredito em nada disso. Aí ele falou, tudo bem, você não vai me convencer? Não, o plano espiritual vai continuar existindo. Você acreditando ou não, eles continuam tudo segue igual, né? Isso que você escuta, que você sonha, que você vê, os vultos, tudo vai continuar existindo. E você pode... E não era só da sua cabeça. E você pode partir pra... então eu vou estudar, vou procurar uma casa espírita, vou entender, vou trabalhar dessa forma, ou não, negar. Mas eu me sinto muito bem na igreja católica, quero continuar, não importa. Então faz uma novena, monta um projeto de prece, acende uma vela, se engaja na igreja. Vai manipular os fluidos de qualquer maneira. De qualquer maneira, não importa. O importante é realmente você pensar... Eles vão usar de outra forma, de uma forma diferente do que a gente pensa, vão falar do Espírito Santo, vão falar dos santos, vão falar de outras dogma, influências. Né? Mas no Mas vão fazer a mesma coisa. E a própria Bíblia, quando você pega para racionalizar a Bíblia e jogar nos dias atuais, você entende exatamente por que as coisas aconteceram. No dia que eu fui, que meu pai estava internado, que eu fui pedir no Centro Espírita ajuda, que eu fazia as minhas chantagens, né? Não vou fazer mais palestra, não consigo ir, aquela história de sempre. E o Espírito falou para mim explicitamente, nós já fomos lá 2 vezes, mas ele está sendo atendido pela equipe do Marcelo Rossi. Como é que eles iam saber que meu pai era... Em vários livros também, eles se conectam com algum tipo de santo, e o Bezerra de Menezes diz que era uma luz insuportável, e era um santo que vem e fala, não, olha só, eu preciso que você vá, porque eu estou muito em cima. É espírito de luz, no acesso, mas os santos da Igreja Católica, eles têm uma luz incrível. E eu acho assim, eu gosto de todas as religiões, e eu gosto de ter meu problema resolvido. Então, quando eu tô com um problema, eu penso, quem é que vai resolver? Não, isso aqui, olha, tá muito material, então a gente vai na Umbanda, vamos chamar um preto velho, que eles estão mais próximos. O Ivan que fala isso pra mim, Hernani, tem problemas aqui que não consigo resolver no mapa, não. Vou lá na Umbanda. Vou na Umbanda. Se a coisa estiver muito pesada, eu vou chamar um preto velho. Se não tiver, aí não, agora vamos apelar pro santo. Não, então vamos pro espiritismo. Eu tô aberta a tudo. Resolvemos o meu problema, tá tudo certo. Eu não corro todas essas escadas, não, mas aí a minha eu sei que vai. É verdade. Sabe tudo. Filhinha, temos 2 minutos ainda. Suas considerações finais. As minhas ou as suas? As suas, porque as velhinhas reclamam que eu te corto. Então, a minha consideração final é colaboração. A gente tem que colaborar um com o outro o tempo todo. Não adianta guardar esses ódios, os rancores, a ideologia. Por mais que você tenha certeza absoluta que está certo, né? No caso aqui, Ananias tinha certeza absoluta que ele estava certo em pregar o cristianismo, desenvolver o cristianismo. E Paulo tinha certeza absoluta que ele tinha que defender com unhas e dentes o judaísmo, né? Ele foi treinado, preparado para aquilo. E aquela religião nova, imagina, uns malucos que seguiam um carpinteiro órfão aos 14 anos, que não tinha poder nenhum de sinédrio e queriam mudar, deturpar tudo que eles tinham conhecido até agora. Então, Paulo ele tinha certeza que ele estava certo, assim como Ananias tinha certeza que ele estava certo. E Jesus aparece para ambos e fala, vocês precisam se reconciliar. A história do cristianismo no mundo, a história da evolução do planeta, que sou o caminho, a verdade e a vida, depende de vocês dois se reconciliarem. Aí Ananias fala, mas eu conheço ele vai me matar. Eu falei, mas vai lá.
E Paulo falou, eu vou E ficar na cego. realidade, ninguém tinha garantia que ele não ia matar mesmo, né? claro. Porque nem Jesus. Até os soldados podiam ter matado ele. Podiam. Né? Então é isso, reconciliem-se, sigam o Evangelho, e às vezes aquilo que não parece o certo, mas à luz do plano espiritual é o correto que você tem que fazer. Isso que é o mais difícil. Né, Erwin? Com certeza. Acabou. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.